Você não aumenta seus preços, não é? Porque nós vamos fazer um plano, vamos fazer cortar o déficit público, vamos fazer isso e aquilo. O João diz, bom, mas se eu parar de aumentar, se eu não aumentar meu preço agora, eu vou sair perdendo muito, porque eu já aceitei os preços mais altos deles e eu vou ficar com os meus preços relativos muito abaixo dos outros. Eles também param, mas eu fico desequilibrado, não posso parar. O resultado, dadas essas complicações todas, o pessoal falou, então vamos congelar os preços básicos. Quais preços? Quer saber de uma coisa? Está tudo congelado. E aí quando chegou perto do dia que o Sarney e o Funaro foram se entrosando mais com o plano, mais o Sarney, eles ficaram com medo dessa ideia. Como é que faz uma desindexação e tal? E aí vem o negócio do congelamento. O congelamento é perfeito. Para um político, entende direto, preços estão congelados. Isso aí é uma coisa fácil de entender, né? O que é congelamento? E como tinha alguns economistas do plano que defendiam o congelamento, então vai de congelamento. Entende? O Sarney, o Sarney dizia, chegou em determinado momento o Sarney falou, olha, eu estou entendendo, mas eu acho que sem congelamento não funciona. Inicialmente as pessoas não entenderam direito, e depois, como realmente a inflação foi derrubada, houve uma adesão completa, né? Agora, veja bem, ela foi derrubada e as pessoas aderiram porque eles fizeram o congelamento de preços, né? O presidente, na época, José Sarney, chegou a ter índice de popularidades nunca visto no Brasil, né? Acima de 90%. E a adesão foi tão grande que criou-se até os fiscais do Sarney, pessoas que fechavam um supermercado, que estavam remarcando o preço. Chame o nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Um plano cruzado, que foi o primeiro plano mesmo, assim, mais forte que eles tentaram fazer para deter a inflação, no primeiro momento foi até interessante para a gente ter uma semana, pelo menos um mês de preços estáveis, era super interessante para a economia, as pessoas estavam mais animadas, estavam querendo comprar mais, querendo gastar mais, e a gente tinha como também ter uma ideia melhor do que estava acontecendo com o pequeno comércio da gente, né? Mas quando a política entrou no meio da economia, que eles proibiram o Funaro de reajustar os preços de 3 em 3 meses para que as empresas começassem de novo a colocar os produtos no mercado, entendeu? Começou a haver desabastecimento. Esse desabastecimento quase que acaba com as pequenas casas, porque eles não tinham poder de fogo para poder fazer compras. Eu me lembro que uma vez o ministro era o Dilson Funaro e eu era senador. O Dilson foi ao Senado, acho que em maio de 87, né? Não, 86. O plano 86. 86. Então, quando ele foi lá ao Senado, foi em maio de 86. Ele foi ao Senado para dizer que ele ia acabar com certos mecanismos de controle. Eu até apoiei. Mas isso caiu muito mal, porque todo mundo queria mesmo uma economia controlada, com o governo interferindo, né? Com controle de preço, não sei o quê, porque era esse o hábito. Um pouco antes do cruzado, a gente fazia um remanejamento de preços semanal. Então, no início do mês, você estimava uma inflação para aquele período e já fazia um aumento de preço. E durante a semana você iria corrigindo para mais ou para menos, dependendo da evolução dos preços. No plano cruzado, houve o congelamento total, pegou todo mundo desprevenido. A demanda fluiu de uma forma bastante exorbitante, não havia produto disponível. Isso foi sendo levado durante 3, 4, 5 meses. Depois de 7, 8 meses, nós fomos obrigados a fechar as portas durante um período, porque não havia receita para fazer pagamento e não podia comprar algo por 100 e vender por 50. Ninguém faz mágica. Me lembro de um dos momentos mais difíceis, foi quando na época do plano cruzado. Porque com o plano cruzado houve um período maior, me lembro de trabalhadores dizendo, poxa Vicentinho, você do sindicato estão criticando o pacote, mas estou tomando cerveja baratinho aqui faz tempo. Faz meses que eu estou tomando cerveja. Aí a gente fala, puxa vida, daqui a pouco explodiu outra vez. Eu acho que era a terceira ou quarta semana, o Funaro, então, instado pelos economistas, falou, olha, então nós precisamos preparar o descongelamento de preços. Aquilo caiu como uma bomba no Palácio do Planalto e o Fernando César Mesquita, que era o secretário de imprensa do presidente, certamente falou com o Sarney, e Fernando César soltou uma bomba. Ele vai aos jornalistas e diz, falar em descongelamento é traição. Descongelamento é traição.
E aí morreu, claro. O recado dado, a ideia de descongelamento morreu completamente, não se falava mais disso. Bom, e aí aconteceu o que era o esperado. Quer dizer, você tinha um consumo muito acelerado, dado o ganho de poder aquisitivo, e a economia não conseguia produzir o suficiente. Começou-se a importar muito. Lá pelas tantas o cara falou, olha, está faltando tampinha de cerveja. Teve que importar alumínio para fazer tampa de cerveja. Eu lembro que pessoas iam, aqui em Brasília, por exemplo, pessoas iam na periferia da cidade comprar carne que eram abatidas clandestinamente. Bois, vacas abatidas clandestinamente, que as pessoas traziam dentro do porta-mala de carros, e aí as pessoas à noite iam comprar carne, porque você não encontrava carne, nem nenhum derivado da carne, nem industrializada, não encontrava absolutamente nada. Carne de vaca, boi, porco, galinha, né? Frango, você não encontrava nada. E depois esse desabastecimento levou a medidas que hoje você acha até que se pergunta se realmente isso ocorreu. Que, por exemplo, a Polícia Federal foi acionada para caçar boi em pasto. Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da Lei Delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria dos pecuaristas vem colaborando com a população, colocando gado para o abate. Mas uma minoria de sonegadores e especuladores ficou contra a população. E é contra esses que o governo está agindo. Nós vamos tentar achar apenas 10 produtos. Dos 10 produtos da nossa lista de compras, nós só conseguimos encontrar 6. O arroz, este papel higiênico que só tem agora desta marca, o óleo de soja que também só tinha desta marca, o feijão, o sabão, os únicos que ficaram na prateleira, a carne e, é claro, de segunda. E aí então os economistas do plano falaram, olha, precisamos fazer um ajuste nisso. Precisava fazer um ajuste no plano. O pessoal ficou animado, mas aí o pessoal não entendeu bem porque o Sarney marcou a reunião para Carajás. E aí antes da reunião, os economistas tentaram se articular para todo mundo pintar o mesmo quadro para o presidente. Porque, eu não lembro de quem era a frase, mas alguém tinha dito o seguinte, se um presidente ouve os seus assessores e todos os assessores dão uma de urubu e um dá uma de canário, é esse que o presidente ouve. Ele fica com a boa notícia. Aí o André falava assim para o pessoal, então nós temos que ir lá para Carajás, nós vamos fazer um strike de urubu. Todo mundo vai ter que falar que tá ruim. Aí vai lá, chega em Carajás, e a ideia do Sarney era outra. A ideia do Sarney, ele tinha escolhido fazer em Carajás para mostrar o Brasil grande. Brasil em desenvolvimento, Brasil em crescimento e tal, não sei o quê. E quando começa a reunião, os economistas começam a fazer o strike de urubu, o Sarney interrompe e diz, não, vocês estão enganados, nós fizemos um grande plano, vocês viraram o Brasil, nós lançamos o Brasil numa rota de crescimento, desenvolvimento e progresso. Eu chamei vocês aqui para vocês fazerem um plano de desenvolvimento, um plano de crescimento. Eu quero um plano de investimentos. E não um plano de contenção e controle. E melhor, acabou ali. E entrou numa deterioração muito grande. Escassez, câmbio negro, a inflação voltando por fora, né? Quer dizer, embora os preços estivessem congelados, a inflação começou a vir de novo 2, 3, 4 e tal, não sei o quê. E aí ficou evidente que precisava fazer o ajuste. Para a economia, bastante tarde, mas para a política, muito cedo. Aquilo era uma coisa que todo mundo estava certo que não ia durar muito. Agora, o governo sabia disso também. Isso era 1986, você estava às vésperas de uma eleição geral, né? E o partido do presidente Sarney era o partido que dominava o país, que era o PMDB, né? Não deixou o governo adotar as medidas, na verdade, as medidas essenciais necessárias de ajuste do plano. E aí, passadas as eleições, o PMDB, se eu não me engano, fez 22 governadores, sei lá, 21 governadores, ou seja, fez a maioria dos governadores, absoluta dos governadores, elegeu quase todo mundo. E aí, momento seguinte,
o governo adota o Plano Cruzado 2. Elaborado pelo economista João Manuel Cardoso de Mello, assessor de Dilson Funaro no Ministério da Fazenda, o plano ficou conhecido nos bastidores por Manuelaço. Foi vitorioso numa disputa com o economista Chico Lopes, da equipe de João Sayad do Planejamento, que brigava por uma saída com menos intervenção do Estado e mais mercado. Eles não conseguiram se entender, e aí o Sayad falou, então nós vamos fazer o plano do Funaro, que era ligado ao MDB. Passou a eleição, fizeram o plano e aconteceu exatamente o que o Chico